Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Marcelo Cabo e será que ele fica no Santa Cruz pro ano que vem? Até porque tem sido especulado de que ele pode assumir outros projetos, que eu sinceramente acho que o melhor seria a continuidade dele, mas caso isso aconteça, né? Tem alguns outros nomes aqui no mercado, desde alguns mais experientes, que seriam mais difíceis de imaginar, outros jovens promissores que poderiam ser uma aposta, enfim, vou comentar aqui sobre a fase dele, que pode conquistar esse título inédito da Série D do Campeonato Brasileiro, e até quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o treinador. 58 anos de idade, chegou aí no meio da Série D do Campeonato Brasileiro, depois de um estadual ruim, né? As projeções não foram alcançadas, 22 jogos e 11 vitórias, lembrando que antes ele já tinha passado pelo Água Santa no Paulistão e pelo Capital do Distrito Federal, onde somou até que bons números, né? E vinha faltando uma sequência de jogos na sua carreira, até porque se a gente analisa os últimos times que ele teve mais do que 22 jogos, ele vai conseguir 24 nesse ano, né? Foi pelo CRB em 2022 e o Remo em 2023. De lá para cá teve curtas passagens, né? CSA, ABC, Floresta, Brusque, além dos clubes no qual eu citei. Então acho que vinha faltando uma boa sequência na carreira do treinador, que vale destacar também, vinha assumindo os projetos na Série B, geralmente do Brasileirão, e trocou, né? Primeiro clube que ele assumiu da Série D depois de muito tempo. Ou seja, claramente por acreditar no projeto, e eu acho que seria bem difícil imaginar ele saindo do clube. Então, o melhor dos cenários, na minha opinião, seria a manutenção dele, a não ser que a SAF queira um estilo de técnico diferente, um estilo de jogo, que eu não sei se é o ideal para colocar agora na Série C. Acho que o mais importante é a continuidade, né, de um trabalho que já vem sendo feito, né, de olho no longo prazo, independente, né. Vale lembrar também de que o Paysandu foi um dos clubes que procurou a situação do Marcelo Cabo, ele não teve interesse, né, de ir para um time na Série B, apesar do Paysandu estar brigando na parte de baixo da tabela. Eu acho que mesmo se fosse um time ali intermediário, um Operário, Ferroviário, eu acho que não sei se ele trocaria também por conta desse projeto e de uma perspectiva de continuar para o ano que vem. Então, ele não continuou, Gustavo. Quem que teria de boas opções de técnicos nesse momento? Lembrando, daqui para o início do ano, vários treinadores devem ser demitidos, alguns desses podem ser contratados por outros clubes, mas eu quero listar aqui alguns para vocês e a sua opinião aqui embaixo vai me ajudar bastante. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Bora chegar a essa meta aqui de 65 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição aqui no canal. Lembrando que aqui nós trazemos em média 5, 6 vídeos por semana do Santa Cruz. E se você puder curtir, já nos ajuda bastante para continuar trazendo mais conteúdos como esse. Bom, vamos começar o primeiro aqui, recém-demitido lá do Remo, que é o Antônio Oliveira, né? Estava aí por último na equipe, onde conseguiu apenas 4 vitórias em 14 jogos. Chegou bem na equipe, mas acabou perdendo muito espaço realmente até a sua demissão, né? Depois da derrota contra o Atlético Goianiense em casa. Então o Remo vinha de uma sequência boa jogando como visitante, mas como mandante deixou muito a desejar, né? Pra você ter ideia, nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória. Empatou aí com o Criciúma, derrota para o Atlético Goianiense, enfim, uma fase realmente bem ruim do time dentro de casa e ainda tem chances de conseguir o acesso. O Antônio Oliveira não conseguiu dar esse retorno, né, esperado para a equipe e houve a sua demissão. Técnico que eu vejo potencial, porque ainda é muito jovem, tem 42 anos, surgiu muito bem no Cuiabá, passou também aí pelo Corinthians em 2024. Muita pressão, né? Eu acho que ele realmente não daria conta por conta da pressão que tinha aí em cima dele. Rapidamente passou no Sport, 4 jogos e foi demitido, e agora no Remo, com essa curta passagem dele também. Lembrando que ele surgiu bem no Atlético Paranaense 2021, 18 vitórias em 36 jogos, português aí também com passagens na base do Benfica e tudo mais, treinou o Benfica B em 2021-22 naquela ocasião. Enfim, acho que pode ser uma boa, até porque é um técnico novo para um projeto de SAF, você mirando no longo prazo, pode ser que você tenha o seu próximo treinador para daqui 4, 5 temporadas. Mas também não tem toda a experiência, né? O Marcelo Cabo, por exemplo, já tem muito mais anos de carreira, já lidou com uma Série C anteriormente, então isso daí, sem dúvidas, tem que ser colocado no papel. Outro aqui também é o Humberto Louser, treinador que surge muito bem, estava por último ali no Novo Horizontino, onde foi demitido também no mês passado, em agosto, né? Completou um mês aí que ele está, então, desempregado. O Novo Horizontino teve uma queda de rendimento bem grande no seu comando, 24 jogos e apenas 9 vitórias. Estava no CRB no início do ano também, com resultados não muito bons, né? No estadual, na Copa do Nordeste, até a sua demissão. Ele que se destacou muito na Chapecoense e no Curitiba, né? Principalmente ali em 2020, 2021, passou ainda por Sport, Atlético Goianiense, Juventude e Chapecoense. Chapecoense e Guarani, né? Foram os clubes que ele mais tiveram destaques
mas mesmo na sua volta não conseguiu se destacar tanto assim, já conseguiu alguns acessos na sua carreira, já brigou também na parte de cima da tabela por alguns outros clubes na segunda divisão e é jovem também, tem 45 anos. Eu ficaria de olho, acho que é um técnico que tem um potencial para médio e longo prazo, acho que pode ser uma alternativa. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até queria ver se ele já treinou alguma equipe na Série A, eu até fiquei nessa dúvida. Ele estava em algumas equipes aqui que estavam na Série A, mas ele às vezes saiu antes do início da competição, né? Foram muitos, principalmente Série B, entendi. Principalmente Série B aqui do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, Juventude, foram um dos clubes que ele passou, mas não chegou a comandar realmente. Curitiba também não chegou a comandar na Série A do Brasileirão. Acho que é um bom técnico, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro aqui seria tanto o Luxemburgo, que eu vou deixar aqui, e o Cuca. Apesar de serem, por exemplo, o Cuca ainda está treinando times e tal, e o Luxemburgo já tem um tempo que não assume nenhum. Acho que são características parecidas, por quê? São jogadores mais experientes. Por exemplo, Santa Cruz vai ter um convencimento de trazer um treinador que tem um salário alto, que estava em clubes da Série A, mais experientes pelo projeto. O Luxemburgo conhece muito, né, de elenco. Então, será que para 2025, 2026 é a melhor opção? Então, tem vários pontos a serem questionados. Estava por último aí no Corinthians, naquela passagem em 2023. Os clubes que ele aceitou, né, comandar foi realmente em situações bem típicas, né? Por exemplo, o Palmeiras, o Vasco, o Cruzeiro, o Corinthians. Então, só clubes ali do G6, né? Vamos colocar ali do futebol brasileiro. Então, não está indo, por exemplo, um time da Série B procurou ele ou algo assim. Acho bem mais difícil de acontecer. O Cuca também, porque estava no Atlético Mineiro. O próprio Fortaleza também tinha especulado a sua contratação. Tem que ver como que vai ficar, né? Se depois dessa passagem no Atlético ele vai seguir ainda como técnico por conta daquele cancelamento lá e tal. Então tem muitos pontos a serem debatidos em relação ao Cuca. Em relação só ao futebol, acho que ele tem muito a entregar. Tem uma experiência absurda, né? Conhece muito de futebol. Uma Série C, um projeto de voltar a uma Série A. É um cara que faria sim sentido, mas acho muito difícil também. Ele e o Luxemburgo, acho que para tentar convencer esses treinadores vai dar um pouco mais de trabalho, e pelo menos tem alguns outros surgindo, né? Por exemplo, eu vejo potencial no Humberto Lousa, no Antônio Oliveira, sim, mas teria que ser testado. O Cuca e o Luxemburgo, esses outros técnicos mais experientes, não, né? Não precisa testar necessariamente. Então, tem seus pontos positivos e negativos. Tem outro aqui também que é o Barbieri, treinador com muito potencial também, 44 anos, fez uma passagem ruim no Atlético Paranaense. Eu diria até que o Atlético demorou demais a demitir ele, depois de um campeonato estadual ruim, ainda manteve na Série B e perdeu 6 jogos com ele, né? 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Derrota a última aí 4-1 para o Botafogo de São Paulo dentro de casa. Então acho que até custou uma campanha mais tranquila do Atlético Paranaense, que eu acho que vai subir na Série B, tá? O Atlético Paranaense deu uma reagida aí, acho que até depois de ter eliminado o São Paulo, feito bons jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil. O clube vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. É o único time até aqui na Série B com esse desempenho, né? Então, eu acho que ele vai acabar continuando aí nessa mesma toada e vai acabar subindo junto com Goiás, Curitiba, Atlético Paranaense e outro, né? Seja o Remo, seja o Novo Horizontino, o Criciúma. Acho que vai ser um desses aqui subindo no final das contas. Muitos clubes reagindo, né, nessa reta final da Série B. Enfim, o Barbieri que teve uma boa passagem no Bragantino, ficou lá de 2020 a 2022, quando surgiu a SAF, né? Chegou na final da Sul-Americana, chegou ali em quarto, quinto lugar, né, no Campeonato Brasileiro. Foi um dos escolhidos para a SAF do Vasco, porque ele já trabalhava numa SAF, né, o Red Bull, mas não deu muito certo no Vasco. Passou no Juárez, no México também, sem muito destaque. Lembrando que ele surge na base do próprio Red Bull Brasil e principalmente do Flamengo, né, como auxiliar técnico em 2018 profissional, 2019 também uma passagem com números bons pelo Goiás até ser demitido, além também de América Mineiro na Série A, CSA também naquela ocasião em 2019. Enfim, acho que é um bom treinador, teria que ver por conta da experiência, nunca assumiu um time numa Série C antes, então um cenário diferente, já trabalhou também aí com o Thiago Galhardo, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o técnico. Outro aqui também, que eu não sei se eu apostaria, é o Kleber Xavier, auxiliar aí que foi do São Paulo, né, do Tite, né, durante muitos anos, a carreira inteira basicamente, desde 2001, e aí estava por último no Santos, 5 vitórias em 15 jogos. Tem que ver como que ele vai se reempregar. Você vai ter times da Série A interessados, da Série B, vai ser um treinador aí promissor, né, não é à toa que fez essa carreira toda com o Tite, ele só deixou de ser auxiliar por conta de problemas de saúde do técnico, o ex-técnico da seleção, ficou como auxiliar há muito tempo, né, mas agora ser realmente o treinador é muito diferente, é raro você ver os que dá certo assim logo de cara. Enfim, pode deixar sua opinião aqui sobre o Kleber Xavier nos comentários, se você aceitaria ou não o treinador. O último jogo dele 6-0 para o Vasco, impossível, né, continuar depois de um resultado desse.
apesar de ter vindo de 2 vitórias consecutivas contra Juventude e Cruzeiro fora, né? Ele vinha de uma vitória muito importante, mas levar 6-0 foi um banho de água fria para a torcida. Tem outros dois aqui que eu acho com perfis parecidos, eu acho que é mais para apagar incêndio, um estilo de jogo muito diferente. É o Lisca porque tem outro ponto, que ele tem uma identificação com o Náutico, né? Então, não sei se a torcida aceitaria, mas estava aí por último no América Mineiro, onde não conseguiu fazer um bom trabalho como fez, né, em 2020 e 2021, chegando em final de estadual, subindo, jogando em Série A pelo América Mineiro, não conseguiu ter o mesmo desempenho, já conseguiu vários acessos na carreira, então coloca aí como uma alternativa. E outro que é o Zé Ricardo, que apesar de ter 54 anos, né, os dois têm uma idade bem parecida, também ficaria com o pé atrás porque é um técnico muito retranqueiro, cara. Eu, sinceramente, eu vi ele passando pelo Cruzeiro em 2023, foi de arrepiar, né? Porque passagem muito ruim. Ano passado ainda fez o comando técnico do Goiás e começa com o Criciúma na Série B, com início bem ruim, né? O Criciúma também poderia estar numa situação melhor. Manteve o Zé Ricardo aí por 6 jogos e só venceu uma partida, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo depois de um catarinense ok, né? Não foi tão ruim também não. Mas enfim, é um treinador também que eu ficaria com o pé atrás. Acho que se fosse para escolher, né? Tirando aqui o Cuca ou o Luxemburgo, quem desses aqui seria o melhor, contando experiência e tudo mais. Se for para um técnico mais experiente, eu acho que eu ficaria realmente com o Marcelo Cabo, não demitiria. Se fosse depois, né, pensar, talvez o Humberto Louser aqui por conta da experiência dele, acho que daria certo numa Série C. Outros mais jovens, promissores, né, que aí teria que ver o Antônio Oliveira e o Barbieri. E aí deixaria por último, acho que realmente o Zé Ricardo, né, dessas alternativas. Não é péssimo, né, se fosse péssimo eu nem ia trazer aqui no vídeo, mas desses aqui seria o último. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu, galera!